podemos compartilhar, da palavra do Senhor e agora sempre com responsabilidade de expor a palavra de Deus. E depois que João inventou o seu novo mecanismo ali, a gente precisa tomar mais cuidado com aquilo que fala, porque qualquer coisa está gravado e isso pode ser usado contra você no tribunal. Então, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Josué no capítulo 24, que é um texto conhecido de todos nós. Josué capítulo 24, e leremos aqui do versículo 14 em diante. Um texto que você já deve ter lido diversas vezes. Um desses versículos aqui, a parte dele é citado em muitos lugares, muitas pessoas citam. Um versículo maravilhoso, tem uma lição preciosa aqui para as nossas vidas. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Na minha versão aqui tem o seguinte tema em negrito: renovação da aliança. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. Diz assim: todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Que Deus nos abençoe e que Ele possa falar ao nosso coração através desse texto bíblico. Escolhi eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhi hoje a quem servais. Nós saímos há pouco tempo, agora no ano passado, está bem fresquinho ainda, nós saímos de uma eleição totalmente polarizada, cheia, calorosa, cheia de discussões, cheia de debates, embates, e uma eleição que gerou inimizades, gerou desconfortos, dividiu de certa maneira o país, dividiu também de certa maneira igrejas, irmãos que não souberam lidar com a polarização, com as opiniões contrárias, com as escolhas contrárias, com os argumentos dos outros. Então nós saímos há pouco tempo agora de uma eleição. Mas quando a gente olha, quem tem rede social aí sabe disso, quando a gente olha as redes sociais, parece que ela não terminou, parece que ela continua, parece que a eleição continua acontecendo, os embates continuam acontecendo, as discussões, gente de um lado, gente torcendo para dar errado de todo jeito, gente fazendo críticas de todos os lados. Do outro lado tem gente defendendo, tem defensores, gente que defende até coisas erradas muitas vezes. Então parece que
que ela não terminou. Parece que a eleição continua gerando mal-estar em muitos ambientes e gerando muitas vezes coisas que ela não deveria gerar. Mas, irmãos, na nossa vida também nós fazemos escolhas. Todos os dias nós escolhemos, todos os dias nós fazemos escolhas. Nós escolhemos desde o momento em que nós levantamos, que nós acordamos, até o momento que nós vamos dormir, nós estamos fazendo escolhas nas nossas vidas. Escolhas de coisas que devemos fazer, e mesmo quando nós não as fazemos, nós estamos expressando as nossas escolhas. Nós estamos expressando que nós estamos elegendo alguém ou alguma coisa nas nossas vidas. Então, quando eu priorizo, por exemplo, o culto a Deus, as coisas espirituais, quando eu me levanto e leio a Bíblia, faço a minha oração, eu estou mostrando as minhas escolhas, eu estou escolhendo, algo importante na minha vida. Mas esse texto que nós acabamos de ler aqui também fala sobre isso. O texto fala sobre escolha. Josué coloca aqui o povo na parede, pressiona o povo aqui e diz: olha, vocês precisam escolher quem é que vocês vão servir. Vocês precisam escolher quem vocês vão servir. E é sobre isso que nós gostaríamos de pensar com os irmãos nesta noite, sobre a escolha. Sobre escolher quem é que nós vamos servir. E eu quero pensar nessa figura que nós acabamos de falar aqui. Nós acabamos de falar aqui sobre a eleição que aconteceu no ano passado. E eu quero que os irmãos me ajudem aqui. Para que haja eleição, primeiro precisa haver o quê? Candidato, tem que ter candidato. Se não tiver candidato, não tem nem motivo, não tem nem porquê ter uma eleição. Então, para ter eleição tem que ter candidato. Irmãos, o texto nos mostra aqui claramente, Josué mostra aqui. Então, para que haja eleição é preciso ter candidatos. E Josué mostra quais eram os candidatos. Primeiro ele diz assim: escolhei hoje a quem servais. Mas para escolher, cadê os candidatos para que eu possa escolher? Josué então mostra aqui no texto, ele diz aqui: agora pois temei o Senhor, servir com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Então ele diz: olha, tem opções. Vou levantar aqui os nomes dos candidatos. Então Josué está dizendo: tem uma batalha de deuses acontecendo. Ao contrário dos filmes que geralmente nós assistimos, as batalhas dos deuses acontecem numa outra plataforma, e aí as pessoas têm condições de assistir até a batalha dos deuses. Aí a gente pode, vários filmes expressam isso, a batalha dos titãs, os deuses se degladiando. Mas a batalha dos deuses, elas não acontecem, não é no exterior, não é simplesmente uma maneira que a gente possa assistir os deuses se degladiando. Não. A batalha dos deuses acontece aqui no nosso coração. É aqui dentro que os deuses batalham. É aqui dentro que que eles se degladiam. É aqui dentro que os deuses, entre aspas, tentam estabelecer o seu domínio sobre as nossas vidas. Então, aqui Josué está dizendo: vocês podem escolher. Vou citar aqui o nome dos candidatos para dominar a vida de vocês, para que vocês possam viver em função deles, para que vocês possam amá-los, para que vocês possam reverenciá-los, para que vocês possam servi-los e para que vocês possam viver para ele. E ele diz: tem os deuses lá do Egito, que o povo que nós tivemos a oportunidade de ver. Ficamos lá presos por vários anos, convivemos com os egípcios, somos escravos deles e tivemos a oportunidade de ver quantos deuses dominam sobre o país e quantos deuses dominam sobre a vida das pessoas. Então o Egito era recheado de deuses. E há estudiosos, há quem diga que as 10 pragas do Egito refletiam, a cada uma delas refletia uma divindade sendo destruída, uma divindade sendo retratada e uma divindade sendo destruída ali na ação de Deus. Então os deuses dos egípcios eram inúmeros.
E eles ainda brincavam, faziam até brincadeiras de deuses. A cabeça de um, o corpo de outro, né? Pegava o corpo do leão, a cabeça do peixe, e eles até brincavam com tantas divindades que faziam parte lá do Egito. Então os candidatos estão aí, Josué está dizendo. Há as divindades e os deuses lá do Egito, que a gente viu, que a gente vivenciou. A gente viu pessoas se dobrando, cultuando, idolatrando todos esses deuses e servindo esses deuses. Mas ele continua dizendo, tem mais candidatos. Então ele diz, os deuses estranhos, que foram servidos da além do Eufrates e do Egito. Mas ele continua depois dizendo, né, também os deuses dos amorreus, ele diz aqui, em cuja terra habitais, está no versículo 15. Então ele diz, vocês podem, tem outro candidato, tem outros candidatos, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então ele está dizendo, olha, há os deuses do passado, há os deuses do presente. Então ele está dizendo, então os candidatos são os deuses que nós já convivemos entre eles, né, lá no Egito, os deuses aqui dos amorreus, que são os deuses do presente. Esses são candidatos também para dominar, para serem servidos, idolatrados, né, para que as pessoas possam viver subjugados por eles. Irmãos, eu costumo dizer que todo mundo é religioso, né? Todo mundo serve um Deus. E se alguém acha, né, que vai dizer que é ateu ou cético, que não está servindo um Deus, ele está enganado, né? Talvez ele seja o seu próprio Deus. Então os deuses do presente, nós não sabemos aqui exatamente quais eram os deuses aqui dos amorreus, né? Havia muitos deuses, havia Dagon, né? Havia o Deus, né? Havia lá entre os filisteus Moloque, né, pastor? Eles ofereciam as crianças deficientes ao deus Moloque, umas crianças eram queimadas. Esses eram diversos deuses que a gente vai conhecendo nos estudos das Escrituras. Mas aí Josué ainda diz, né? Então vocês têm liberdade de servir aos deuses do passado, lá do Egito, né? Vocês têm a liberdade de servir ao Deus dos amorreus, onde vocês estão hoje, os deuses do presente, né? E ele diz, olha, mas também vocês têm a liberdade de escolher o Senhor para que vocês possam servir. Irmãos, então Josué está nos mostrando que para ter uma eleição precisa ter candidato. Então ele está dizendo, vocês podem escolher o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos desenvolver melhor, né, essa ideia aqui. Então, primeiro, para ter eleição precisa ter candidatos. Mas também para ter eleição precisa ter outra coisa. Eu quero que os irmãos me ajudem. Para ter eleição precisa ter candidato. O que mais precisa, irmãos? Para ter eleição precisa ter eleitores. Eleitores, mas daqui a pouco eu falo dos eleitores. Precisa ter uma outra coisa. O dia da eleição. Para ter eleição precisa ter o dia marcado. Irmãos, vejam aqui o que Josué falou. Josué falou assim, no versículo 15: porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, para ter eleição precisa ter dia em que a eleição vai acontecer. Então Josué está dizendo assim, olha, escolham qual é o Deus que vocês vão servir. Mas ele diz assim, mas eu quero que essa escolha seja feita hoje. Essa escolha não pode ser feita amanhã, nem no mês que vem, nem quando eu ficar mais velho, nem quando eu tiver mais tempo. Muita gente está pensando que quando se aposentar, que não tiver nada para fazer, não, aí eu vou servir a Deus com mais intensidade, vou dedicar mais da minha vida a Deus. Então, escolher o Senhor, ou fazer uma escolha, né, não é para depois. A escolha é hoje. Ele está dizendo, escolhei hoje a quem servais. Então, hoje Deus nos dá a oportunidade de escolher. Hoje Deus nos dá a oportunidade de definirmos a nossa vida. Então, o momento de definir a nossa vida, o momento de definição não é amanhã. O momento de definição não é no futuro, mesmo porque a gente nem sabe se a gente vai estar vivo no futuro que a gente está pensando nele. A gente nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O dia de escolhermos a quem nós iremos servir e para quem nós iremos viver a nossa vida aqui é hoje, é
agora. Então, se você não escolheu ainda para quem você vai viver, né? Quem é que você vai viver, para quem é que você vai viver, quem é que você vai servir, o momento de fazer isso é agora. Esse é o momento da escolha, esse é o momento da eleição. Muitas pessoas, a gente vai perceber nas escrituras, pessoas protelaram as escolhas. Pessoas protelaram e deixaram, vou mais tarde, quando eu tiver tempo, quando eu tiver mais velho, né, quando eu tiver mais recursos. Muitas pessoas protelaram, né? E aí então, né, perderam tempo. Um desses que protelou, que disse assim, não, eu ainda vou pensar nisso em outro momento, hoje é o dia só de viver a minha vida aqui na terra, morreu. E lá no inferno ele disse assim, Senhor, me dê a oportunidade de voltar lá na terra para falar com os meus irmãos, com a minha família. Gente, os primeiros que ele lembrou, né, foi a família. Ele quer voltar lá para falar com os meus irmãos, né? Mas os senhores, então, eles têm Moisés e têm os profetas. Então muitas pessoas protelaram a escolha, muitas pessoas protelaram a definição, falaram, não, em outro momento eu vou pensar sobre isso, e não tiveram, lamentavelmente, a oportunidade de pensar mais seriamente, de definir isso na vida. Então, nós já aprendemos aqui duas coisas. Então, Josué diz, escolhei hoje a quem servais. Então, ele diz, ele apresenta os candidatos, né? Então, os deuses do Eufrates, do Egito, os deuses do presente, que eram os deuses dos amorreus onde eles estavam, ou o Senhor. Ele apresenta os candidatos. Depois ele diz que essa escolha deveria ser feita quando? Hoje, agora. Mas há uma terceira coisa que nós ainda aprendemos, né, aqui nesse texto. Então, nós vimos que para ter eleição precisa ter candidato, para ter eleição precisa ter dia, né, e hora para isso acontecer, mas também para ter eleição precisa de ter outra coisa. Aí alguém já disse aqui algo parecido, né? Precisa então ter eleitores, mas precisa ter definição, liberdade, independência e definição e comprometimento. Vejam o que Josué diz. Josué diz, olha, tem escolhas, tem candidatos, né? Tem o dia para isso e a hora para essa escolha ser feita. Mas ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse, olha, eu já defini. Eu defini, e o que eu mais acho interessante nesse texto, ele disse, olha, a gente tem liberdade para fazer isso. Eu já defini, e a minha escolha é pelo Senhor. Mas o mais interessante que eu acho nesse texto é que ele não diz assim, eu escolhi o Senhor, eu escolhi servir ao Senhor. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez estivesse lá na casa dele, a gente não sabe. Talvez até pudesse ter, talvez até um dos filhos ou alguns dos filhos pudesse dizer, não, pai, está tomando a escolha por mim. Outro dia, conversando com alguém, e alguém até questionando sobre o batismo infantil, e alguém perguntou assim, não seria melhor a gente deixar a criança crescer para ela escolher se ela gostaria ou não de ser batizada e de fazer parte da igreja? E aí eu retornei a pergunta para alguém dizendo assim, não seria melhor então você esperar seu filho crescer, para ele escolher se ele quer ou não ir para a escola? Se ele quer ou não aprender a escrever? Gente, quem é que escolhe o nome para os filhos? São os pais. Algum pai aqui já perguntou para os filhos se eles querem ir para a escola? Ninguém pergunta, pai nenhum vai perguntar filhos se eles querem ir para a escola. O que a gente fala? Vai para a escola, porque lá é um bom lugar para você aprender coisas que você precisa aprender. Você precisa aprender a ler e escrever. Tem uma série de coisas que a gente não pergunta filho. Então a gente não pergunta os filhos, você quer ir na escola dominical? Não. A gente só arruma as crianças e a gente diz assim, vamos para a escola dominical, vamos para o culto. Então Josué diz aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele diz, a definição é minha, mas eu influencio a minha casa, eu influencio a minha família, para que todos possam
juntos servir ao Senhor. Irmãos, isso aqui é definição, isso aqui é também comprometimento. Ele está dizendo: eu quero servir, eu já escolhi servir o Senhor, mas eu quero que não apenas eu, mas eu quero também que a minha família escolha servir. É por isso, irmãos, que essa palavra que foi dita aqui, que já foi dita aqui na pastoral, faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que nós vemos o diabo envidando todos os seus esforços e fazendo todos os esforços, tentando destruir as pessoas, tentando destruir as famílias, tentando dividir as nossas famílias, e todos os dias nós vivenciamos experiências assim. Por quê? Porque a bênção de Deus, como nós temos visto aqui, e aqui nesse caso a bênção é poder servir a Deus. Ele está dizendo: a bênção não é só para nós, é também para a nossa família, para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. E nós temos ouvido isso aqui frequentemente. Mas eu quero aqui agora encerrar, voltando aqui. Então nós vimos: para ter eleição precisa ter candidatos, para ter eleição precisa ter dia, para ter eleição precisa ter definição e escolha. Mas aqui Josué está dizendo: eu já fiz a minha escolha. E ele está agora lançando o desafio para as pessoas, dizendo: então escolham quem vocês vão servir. É o Senhor que vocês vão servir? Se é o Senhor, alguns posicionamentos precisam ser tomados. Então, se você escolheu servir a Deus, Josué agora mostra aqui: ao meu ver, aos meus olhos, se alguém escolhe servir ao Senhor, ele passa a fazer alguma coisa, tem algumas atitudes que ele vai tomar. E ele começa o texto dizendo: agora, pois, temei o Senhor e o servi com integridade e com fidelidade. Então ele diz: quem é que você escolheu? Eu escolhi servir o Deus de Israel. Eu escolhi servir o Senhor dos céus e da terra. Então tá bom. Então viva a sua vida todos os dias temendo a Deus, ou seja, reverenciando o seu nome, reconhecendo, como nós vimos aqui, reconhecendo as suas obras, reconhecendo a sua majestade, temendo ofendê-lo, e ofender a sua vontade, o seu querer, temendo trazer desprazer para ele, mas fazendo tudo o que podemos fazer, para reverenciá-lo, para amá-lo. Ele diz aqui, temei ao Senhor. Então a primeira coisa é que se eu escolhi servir ao Senhor, então eu vou temer. As minhas decisões precisam refletir temor a Deus. Tudo que eu escolho precisa refletir temor a Deus. Mas assim, aí ele diz uma outra coisa: quem escolheu então o Senhor para servir, ele diz: serviu com integridade e com fidelidade. Então quem escolheu o Senhor para servir, ele vai servir com fidelidade e com integridade. Por isso que nós acabamos de ver aqui também, essa palavra secundária. Então nós servimos a Deus com integridade e com fidelidade. Eu não tenho como servir a Deus e a outros deuses. Eu não tenho como servir a Deus e ao dinheiro. Eu não tenho como servir a Deus e a mim mesmo. Eu não tenho como servir a Deus e servir também aos prazeres. Eu não tenho como servir a Deus e servir o que é o meu coração. É aqui que Deus reina. E os deuses, entre aspas, ficam fazendo tudo que pode para tentar dominar, para ter o domínio do nosso coração. Então o meu coração, ele precisa ser totalmente do Senhor. A minha vida não pode, o meu serviço, o meu servir a Deus não pode ser compartilhado com outros deuses. Então ele diz: servir com integridade e com fidelidade. Então Josué está dizendo aqui: se você escolheu então servir a Deus, uma das evidências da sua escolha, que você serviu, é que você vai temer o Senhor. Outra evidência é que você vai servir com integridade e com fidelidade. Então faça o seu melhor. Faça o melhor que você pode fazer no serviço do Senhor. E faça com fidelidade a Ele. Mas ele continua dizendo. Aí ele diz uma outra coisa, evidência de que eu escolhi o Senhor para servir. Ele diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Ele diz: coloca para fora. Outra evidência é que a gente coloca para fora os deuses que fazem concorrência com o Deus
verdadeiro no nosso coração. E a gente sabe que tem concorrência, gente. E aí, um desses acabou de ser citado aqui: o dinheiro faz concorrência com Deus. E ele pode se tornar um Deus na nossa vida. As ambições excessivas podem fazer uma concorrência com Deus. O meu prazer, os meus desejos, os meus sonhos podem fazer concorrência com Deus. Ele diz então: deitai fora os deuses estranhos. Todos os outros deuses que estão aqui tentando assumir o domínio do meu coração e da minha vida precisam ser colocados para o lado de fora. Então, irmãos, essas três evidências, essas três coisas, são evidências de que eu escolhi servir o Senhor. E eu acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui nesta noite já escolheram servir o Senhor. Mas pode ser que você esteja servindo da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Mas Deus não quer que a gente o sirva do nosso jeito. Deus quer que a gente sirva a forma dele, da maneira dele. E a maneira dele já está estabelecida, já está revelada aqui nas Escrituras. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos extraindo a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos vendo aqui a maneira em que Deus quer ser servido, a maneira em que Deus quer que nós vivamos a nossa vida aqui na terra. Então, se você escolheu servir a Deus, primeiro é porque Ele te escolheu, te deu essa oportunidade de escolher. Então, faça isso com excelência, faça isso da melhor maneira possível, de maneira comprometida, de maneira apaixonada. Faça isso e leve outras pessoas também a servir. Faça isso de maneira contagiante. Faça isso com alegria, porque é isso que nós podemos fazer aqui nesse mundo. É isso que Deus nos dá condições de fazer e nos dá o privilégio de fazer. Então, que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar hoje, aqueles que já escolheram, aqueles que já definiram servir a Deus, faça isso com excelência. Você que está aqui conosco nesta noite, que ainda não escolheu, está em dúvida, que ainda está aí sob o domínio de outros deuses dominando o reino, ou seja, dominando o seu coração. Então, faz alguma coisa para Deus, vive de certa maneira para Deus, mas também vive de certa maneira para outros deuses. Como diz o ditado popular: acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Então eu quero dizer para você nesta noite: se você ainda não escolheu, hoje é o tempo, hoje é o momento, e essa escolha é urgente. Por quê? Porque amanhã eu não sei se Deus vai me dar ainda a oportunidade de fazer mais nada. Então, para você que não escolheu servir, escolha hoje, defina hoje, porque é hoje que Deus está te dando a oportunidade. Para você que já escolheu, faça isso da melhor maneira possível. Deus nos abençoe. Que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Amém.